Olá, muito boa tarde a todos que estão me assistindo. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Edson, sou engenheiro químico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, turma de 1981, e sou engenheiro de segurança do trabalho também. Tenho conhecimentos na área de energia nuclear também. Eu cheguei a fazer uma especialização na UFRJ, lá na COP, no Rio de Janeiro. Embora não tenha terminado, por razões de interesse em outra área, que foi justamente a área de petróleo e gás, para onde eu me dediquei durante 20 anos. Mas nós vamos conversar aqui no meu canal e no meu Instagram, a partir de hoje, sobre alguns assuntos. Vamos falar um pouco sobre engenharia de segurança do trabalho, perícias. Eu sou perito também, realizo perícias e assistência técnica em perícia de insalubridade e periculosidade também. Então, nós vamos falar um pouco sobre radioatividade, um pouquinho de física nuclear também, de radiações, né? De reações nucleares, vamos falar um pouco sobre isso, sobre fissão atômica também. Um pouco também sobre combustíveis, gases principalmente, né? Gases combustíveis, gás natural, GLP. Um pouco sobre insalubridade também, exposição a alguns agentes químicos principalmente, agentes químicos solventes orgânicos, que em geral são manipulados na forma misturada, porque é muito difícil na prática você ter solventes orgânicos na forma pura, exceto em algumas atividades muito específicas, em que você manipula produtos puros derivados de petróleo, o benzeno, por exemplo, que é um assunto muito polêmico, né? Então, solventes orgânicos, de forma geral, na área industrial, ou pequena ou grande indústria, dificilmente serão manipulados na forma pura. Na forma pura, eles são encontrados mais em áreas de pesquisa, laboratórios, né, e algumas atividades muito específicas em que você utiliza a substância pura. Em geral, no grande comércio e na indústria, eles são manipulados na forma de misturas, porque industrialmente falando, você nunca tem o componente puro. Então, por exemplo, uma água raiz, a própria gasolina, alguns solventes orgânicos que são utilizados em indústria de borracha ou para limpeza de materiais, por aí vai, eles são comumente usados e na forma de mistura. Mistura de vários componentes. Tem solvente orgânico que é usado em algumas áreas que tem quase 30 componentes hidrocarbonetos, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? De forma que os componentes puros, substâncias puras, são mais encontrados. Vou citar um exemplo clássico aqui, que são laboratórios de pesquisa e de análise química e de síntese. Laboratório de universidade ou laboratório de pesquisa, né, profissional, em que você utiliza o componente puro, que a gente costuma chamar na área de química como PA, proanálise. Ele tem 99,8%, 99,7% de pureza, ou seja, a substância pura. Mas isso é muito raro, só nessas áreas mais específicas. Na área do comércio em geral e na indústria, as substâncias químicas derivadas de petróleo são utilizadas na forma como misturas, certo? Então,
Hoje estamos fazendo essa apresentação e eu vou começar alguns vídeos aqui esclarecendo sobre alguns assuntos nessas áreas que eu acabei de citar. Ok? Então, nos vemos na sequência de vídeos e se algum vídeo for necessário estender um pouco mais do assunto, eu vou dividi-lo em vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e por aí vai, sobre aquele determinado assunto, por exemplo, benzeno, que é um assunto muito polêmico, então vou dividi-lo em vídeo 1, 2 e 3. Mesma coisa sobre radioatividade, radiação, reações nucleares, falar alguma coisa sobre isso. Não a matemática envolvida, claro, mas eu vou falar de uma forma qualitativa. Seriam conhecimentos básicos, né? Para quem, às vezes, a pessoa quer se dedicar na área ou tem interesse, quem sabe, né? Uma pessoa não se interessa através desse assunto introdutório, de forma introdutória. Não é com a intenção de formar ninguém, mas é simplesmente de passar conhecimento, certo? Que às vezes uma pessoa pode se interessar, então o objetivo não é formar ninguém, é passar simplesmente o conhecimento, tá? Então, o assunto será passado, nessa parte de radiação, como um assunto introdutório e de categoria básica, tá? Para introdutório mesmo, certo? Então, nos vemos na próxima sequência, nos próximos vídeos, e muito prazer em tê-los comigo, viu? Muito boa tarde, fiquem com Deus. Obrigado.